O atendimento é muito importante no nosso dia a dia, porque tem momentos que nós atendemos tanto o proprietário ou como o inquilino, principalmente, né? E esses inquilinos, que são os locatários, eles podem, se eles não estiverem satisfeitos, eles podem sair falando de você, né? Se não tiver um bom atendimento em relação a isso, eu me refiro a isso, a este bom atendimento, caso você atenda um cliente, por exemplo, né? Vou dar um exemplo até que aconteceu comigo e não faz muito tempo isso. Nós atendemos uma pessoa para locação e este imóvel, tanto ele estava para locação como para venda. Então, esse inquilino, essa pessoa, ele foi lá, visitou o imóvel, ficou muito satisfeito, gostou bastante. Inclusive, ele já tinha vindo de outra locação, que não tinha dado muito certo para ele, né? Então, ele viu este imóvel e disse que estava dentro daquilo que ele queria mesmo, que ele gostou. E ele encaminhou todas as documentações para nós, cadastros, toda aquela, demos atenção, o máximo de atenção para ele, né? E ele seguiu tudo aquilo que nós exigimos dele, né? Que é o cadastro lá com as documentações, ele apresentou para nós. E só que aí fizemos pesquisa dele também, estava tudo certo em relação ao contrato de locação dele. Só que chegou na hora naquela semana, quer dizer, ele já tinha, a gente já tinha enviado o contrato de locação dele, e nessa mesma semana aconteceu um imprevisto dentro deste imóvel, né? E este imóvel deu um problema de infiltração lá que foi muito grave. Vazou água, né? Tanto na cozinha, sala, banheiro. Então a gente, como o imóvel era pela primeira vez que nós tínhamos assumido a administração dele, a divulgação dele tanto para venda como para locação, e eu sabia que este imóvel também ia ser mais rápido ser alugado do que vendido, porque ele também é um imóvel bom, com muitas mobílias, né? Ia permanecer neste imóvel muita mobília. E como esse inquilino, ele já tinha vindo de um estado para Santa Catarina, de um estado para o outro, né? E também já tinha visto o imóvel que não tinha dado certo para ele. Ele gostou muito, sabe, dessa opção deste imóvel todo mobiliado. Então, ele apresentou lá, nós já estávamos nisso aí, só que apareceu essa inundação lá, né? E só que também os proprietários, eles são de fora, e de fora que eu digo é de outro país, né? Eles moram em outro país. Então, a procuração era para a tia, né? E a tia não morava nessa mesma cidade do imóvel. Eu estou contando tudo isso para vocês poderem entender esse exemplo, porque como faz diferença neste bom atendimento, né? Então, essa pessoa morava em outra cidade, mesmo em Santa Catarina, mas ficava longe. Então, aconteceu isso, nos avisaram e a gente passou para eles, né, para os proprietários, a responsabilidade é deles. O inquilino não tinha entrado ainda, né? Graças a Deus que o inquilino não tinha entrado ainda. Eu digo graças a Deus, né, por essa situação, porque quando o inquilino entra é uma coisa de louco, né, que pode vir para cima de nós corretores, né, ou então administradores. Então, chegando lá, aí, só que a forma como o inquilino, como nós explicamos para ele a situação, que não daria mais para ele fazer a mudança, porque referente que aconteceu um imprevisto dentro do imóvel, a forma como ele reagiu, porque ele pensou que nós, corretores, nós temos que deixar as coisas sempre muito claras, né? E claro que a gente também não ia dizer para ele o que teria ocorrido lá, porque também nós não sabíamos como é que iria ficar essa situação, né? Aconteceu um imprevisto, nós não poderíamos, ele tinha que acatar a ideia
ter a visão de que nós estávamos protegendo ele, mas não. Aí ele foi um pouco ríspido, né? Ele, para não dizer grosseiro, né, conosco. Aí a gente passou um e-mail para ele, só que ele respondeu o e-mail, né? Sabe, quando a pessoa, né, o cliente fica assim, acha que é malandragem de corretor de imóveis ou então do administrador, dono da imobiliária. E na cabeça dele, o que ele achou? Ele achou que nós tínhamos vendido este imóvel. Então, por isso, na cabeça dele, né? Claro que quando ele passou esse e-mail, onde dizendo lá que foi ríspido e mexendo o meu bril, né? O nosso bril, né? Porque não foi só meu, foi também os funcionários também se sentiram com isso, né? Então a gente quis extravasar, né? A vontade era escrever ali e na mesma altura dele, né? Mas não, mas nós respiramos fundo, relevamos, né? Deixamos a poeira baixar, esperamos um pouquinho, porque quando acontece isso, olha uma dica, hein? Legal! Quando acontece isso, que a gente explode os nossos ânimos, vamos dizer assim, nós temos que deixar então passar pelo menos um dia. Não responda na hora, né? Não responda na hora, não responda com o sangue fervendo, porque eu nunca vi isso dar certo, né? Então, não entramos na dele. Então, o que é que nós fizemos? Respondemos, paramos para pensar e respondemos no outro dia. Então, foi elaborado um senhor e-mail para ele, né? Em momento algum. A gente concordou com toda a situação dele, né? A gente disse, infelizmente, aconteceu realmente um imprevisto. Aí nós dissemos que nós se colocamos no lugar dele, né? Então, o e-mail foi muito bem elaborado, né? Usado, assim, o e-mail foi feito então no outro dia com sangue frio. Então, as inspirações vêm, né? Cada vez mais. Colocando a razão, né? E não a emoção.